Então, olha só, continuando, né? A gente viu o legislativo, citei o executivo, e agora vendo o judiciário e as chamadas funções essenciais à justiça. Olha só, a gente vai ver em relação ao judiciário as garantias institucionais do judiciário, que é a garantia do judiciário como uma instituição. Então, por exemplo, a autonomia administrativa, autonomia financeira, ok? São garantias da instituição do judiciário. E tem algumas garantias, que são chamadas de garantias funcionais do judiciário, que são as garantias que pertencem aos membros do judiciário. Por exemplo, inamovibilidade. Inamovibilidade. O que é isso? Um juiz não pode ser obrigado a sair do local onde ele se encontra e ir para outro local. Então, vamos supor, eu sou juiz da vara criminal, sei lá, de Tomé-Açu, e abri uma vaga para juiz cível em Belém. Olha, melhor, Belém e tal. Eu posso ser obrigado a sair de onde eu estou e ir para esse outro órgão judiciário? Não. Para essa outra vara? Não. Eu vou se eu quiser. Isso é uma garantia funcional do judiciário. E existem outras, tá bom? A gente vai ver aqui. A gente vai ver a organização judiciária brasileira, como é que funciona. Justiça comum, justiça especial, justiça comum federal, justiça comum estadual, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que surgiu recentemente, né? Não é tão recentemente, né? Mas enfim, 2004. Então é 16 anos, né? Mais ou menos recente. E é chamada súmula vinculante. Súmula vinculante é uma súmula que só o Supremo tem e que vincula, um termo, né? Que obriga o judiciário e a administração pública a seguirem, né? Tá bom? Nós vamos ver ainda as chamadas funções essenciais à justiça. 4. Ministério Público, a advocacia pública e a defensoria pública. Vai ver o que faz cada um deles, papel na Constituição, ok? Penúltima unidade. Controle de constitucionalidade. Essa é uma unidade que vai existir mais algum tempo e que ela é muito importante daqui para frente. Não só no direito constitucional. Por que não só no direito constitucional? Porque o controle de constitucionalidade, ele afeta qualquer lei, de qualquer área do direito. Então, por exemplo, lá no direito do trabalho, existe uma discussão hoje se a reforma trabalhista ela é constitucional ou se ela tem dispositivos inconstitucionais. E essa é uma discussão sobre controle de constitucionalidade. Então, por exemplo, saiu uma decisão do Supremo recentemente dizendo que o Estatuto dos Servidores do Estado do Pará, a lei que rege os servidores aqui do Estado, que um artigo dela é inconstitucional. Então, olha só, controle de constitucionalidade. A gente vai ver nessa unidade como surgiu o controle, quais são os dois modelos que existem, o modelo americano e o modelo austríaco, quais são as inconstitucionalidades que existem,
em que momento ocorre esse controle. Aí a gente vai ver os dois tipos de controle. O primeiro tipo, o Brasil adota os dois, tá? Tanto o americano quanto o austríaco. O primeiro, difuso, concentrado, difuso, concreto e incidental, e o concentrado, abstrato, principal. A gente vai ver que algumas ações de controle, que alguns processos para controlar a constitucionalidade, né, algumas ações de controle, como eu vou chamar, só o Supremo julga. Só que tem outras formas de fazer com que qualquer juiz de qualquer parte do país analise a constitucionalidade de qualquer norma. Olha só, qualquer juiz de qualquer parte do país analise a constitucionalidade de qualquer norma. É uma outra via de controle, que nós vamos ver também. A gente vai ver as ações, né? ADI, ADC, ADPF, ADO. E a gente vai fazer uma discussão, que é uma discussão sempre presente e que de vez em quando volta, que é o seguinte: quem é que tem que ter a palavra final nessa discussão? Será que é o judiciário ou será que é o parlamento? Poxa, o judiciário não é eleito, ele não tem legitimidade democrática direta. E elegeu eles. Será que não é o parlamento que tem que fazer esse controle? A gente vai discutir isso na unidade 8 também, tá bom? Última unidade 9, defesa do Estado e das instituições democráticas, que é o Estado de defesa e Estado de sítio. Já ouviu falar deles, né? Muito provavelmente. Não, esses dois instrumentos que a Constituição prevê são instrumentos para sanar graves situações que existem em nosso país. Esse que é chamado sistema constitucional de crises. É quando existe uma crise, como a Constituição resolve? Estado de defesa e estado de sítio. Em alguns outros países, são 3 instrumentos: estado de defesa, estado de sítio e estado de emergência. No Brasil não tem estado de emergência, o que é um pouquinho complicado. Por quê? Porque o estado de defesa, vocês vão ver, já é um pouco duro demais. Então, por exemplo, agora na pandemia, o presidente disse: não vou decretar estado de defesa, que não vejo motivo. Só que se houvesse no Brasil um mecanismo um pouco mais simples, como o estado de emergência, talvez o presidente decretasse. E a gente vai ver, estado de defesa, ele restringe muito, e é muito forte. Ele tem uma série de impactos graves. Estado de sítio ainda mais. Só que tem situações que eu preciso de um meio termo, aí eu preciso de resolver uma crise, mas que não seja por esses instrumentos tão fortes. Eu preciso de algo mais leve, né? Professor, e a calamidade pública? Calamidade pública não é um sistema constitucional de crise. Calamidade pública, ela resolve problemas administrativos, mas não é esse o problema. O problema é um problema de crise mais abrangente, tá bom? Ficou claro o conteúdo da matéria, da nossa disciplina? Como vocês podem ver, é um conteúdo extenso, mas a gente vai vencer ele sim, tá bom? Mas ficou claro o conteúdo para vocês? Sim, professor, ficou. Beleza. Gente, olha só, como é que vai funcionar a disciplina? Eu deixei o vídeo gravado, vou reforçar, né? A gente vai ter aulas tanto na quinta quanto na sexta, tá bom? A aula da quinta começa às 8h30, que aí eu abro a sala mais 8h20, vocês vão chegando e tal. E na sexta, 10 horas, tá bom? Sempre com uma duração de 1 hora, com um intervalo de 10 minutos, tá bom? 30 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Então, 1h10, na verdade, né?
que é o tempo que dá para vocês manterem aí a mente acompanhando o raciocínio, né? Mais que isso, vocês dispersam. Então, sempre vai ter uma aula quinta e uma aula sexta, de 1h, 30 mais 30. Não vai ter atividade toda semana, tá bom? Vai ter atividade semana sim, semana não, avaliativa, tá? Que vão ser como? Vai ser parecido, de decidir adotar o modelo, parecido do final do semestre passado. Então, a gente vai ter atividade semana sim, semana não, valendo 6 pontos. Então, eu vou distribuir ao longo desse primeiro bimestre 6 pontos. E aí vai ter uma espécie de prova, na semana de prova, valendo 4 pontos. Ok? Assim, gente, olha só. Não sei se vocês assistiram o vídeo que eu fiz, mas a realidade é a seguinte. A gente não vai voltar em agosto. Em agosto é telepresencial mesmo. Em setembro, a gente vai reavaliar. Porque, assim, o governo do estado liberou o retorno na região metropolitana. Só que os municípios não. Então, assim, na prática é não, né? Se você tem um sim ou um não, a resposta é não. Então, a gente não pode voltar ainda. Dependendo do andamento da situação médica e sanitária, talvez se libere o retorno presencial em setembro, talvez, né? Isso aqui são conjecturas. Mas, em todo caso, não vai voltar 100% para a sala de aula. Então, ainda vai ser presencial para alguns, à distância para outros. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, há uma expectativa de que nós voltemos ao presencial, mas, por enquanto, nós vamos trabalhar como se fosse só remoto, tá bom? Para o segundo bimestre, que vai ser lá em outubro, o início, né? Talvez realmente haja retorno presencial. Embora eu saiba que alguns não querem voltar para o presencial enquanto não tiver 100% garantido, enfim. Mas, assim, digo assim, no geral, né? Possibilidades só mesmo para o segundo bimestre. Então, para o primeiro bimestre, a gente vai trabalhar o remoto mesmo, tá bom? Então, 6 pontos em atividades continuadas e 4 pontos em uma avaliação online na semana de provas, tá bom? Que vai ser um pouquinho mais complexo. Mas as 6 vão ser aqueles questionários que eu passo, tá bom? Às vezes uma questão dissertativa, mas normalmente questionário. Só lá na prova que eu vou cobrar alguma questão dissertativa. Ok? Deixa eu ver o que mais tem que comentar com vocês. O livro, vocês estão com 2 livros de constitucional, né? Vocês têm o Gilmar Mendes e o Pedro Lenza. Então, excepcionais, tá bom? Eu vou fazer de novo aquela tabela para vocês de conteúdo. Mas se quiserem anotar logo, tá aqui, Pedro Lenza. Não sei nem se é mesmo de vocês, eu acho que vocês é mais recente. Não, é esse, de 2019, é esse. Olha só, é do capítulo 6 ao 13. A gente não vai ver tudo, tá bom? O Pedro Lenza sempre traz algumas discussões que não são, que não tem como a gente entrar. Mas o nosso conteúdo da disciplina é dos capítulos 6 ao 13 pelo Pedro Lenza, tá bom? 6 a 13.
Não está nessa ordem que eu dei para vocês, tá bom? Ele começa com o controle, por exemplo. Outro livro é o do Gilmar Mendes, mas o meu está desatualizado. De quanto é o meu? Eu não ganhei o livro de vocês. Vocês ganharam o livro, eu não ganhei. Ah, mas 2017. Ah, tá bom. Aí no Gilmar Mendes são os capítulos 8, 9 e 10, tá bom? Gilmar Mendes, 8, 9 e 10. Só três capítulos e 9. Ok, pessoal? Gente, olha só. Reiterando, né, que eu disse no início, é um prazer estar com todos vocês de novo. Gostei muito de vocês, de dar com vocês esse mês passado. E eu espero que seja um semestre produtivo. Espero que vocês permaneçam, né? Onde vocês até que tinham um quórum razoável em algumas aulas. Espero que vocês permaneçam, tá bom? Vai ser um semestre bom. Vocês vão ver discussões sobre o noticiário político quase toda a aula. Toda aula vai ter uma discussão sobre alguma notícia que afeta o nosso mundo político, tá bom? Alguma dúvida, gente? Algum ponto que vocês tenham para apresentar e tal? Algum desabafo? Como foram as férias? Não? Professor, Diga. como é evitado aquela ciranda que o senhor especificou sobre o foro privilegiado? Bom ponto. Foi o Diego, né? Pois é, Diego. Existe uma PEC, porque o foro por prerrogativa de função ele é previsto na Constituição. Então, assim, alterar a Constituição, PEC, né? Projeto de emenda à Constituição. Só que essa PEC está parada há anos no Congresso Nacional. Anos, e não anda de jeito nenhum. Por motivos óbvios, né? São eles que teriam que dizer nós não queremos mais o foro privilegiado. Então, essa PEC não anda. O ministro Barroso, então, assim, num momento de inspiração, ele diz, ok, então a gente vai... Só ajeitar aqui no meu celular. Então, a gente vai resolver isso no Supremo, né? E aí eles tomaram uma decisão, Diego, que o Supremo disse a interpretação da Constituição, lembra aquilo que a gente conversava semestre passado sobre mutação constitucional? O Supremo disse, agora a interpretação da Constituição é outra. E aí ele foi lá e disse, olha, ao foro por prerrogativa de função só se aplica durante o mandato para crimes relacionados ao mandato. Então, assim, vamos supor, sei lá, o deputado matou a mãe. Você sabe que já teve um caso de assassinato dentro do Congresso Nacional, né? O avô do Fernando Collor matou um outro senador dentro do Senado. Foi. Então, por exemplo, esse é um caso que não teria foro por prerrogativa de função. Não tem cabimento isso, não tem relação nenhuma com o exercício do mandato. Ou então um caso envolvendo, enfim, qualquer crime que não tenha relação com o mandato, fora do foro. Acabou o mandato, ou foi antes do mandato, ou depois do mandato, fora do foro. Dessa forma, o Supremo encolheu o foro. Ainda é muito grande, mas ele deu uma encolhida bastante com isso, tá bom? Mas, foi o que eu te disse, isso ainda está em discussão. Por que ainda está em discussão? Porque, por exemplo,
o Toffoli foi lá e deu uma decisão contrária a essa do Barroso, no caso lá do Flávio Bolsonaro. Então, assim, o Supremo já... E não foi nem uma decisão do Barroso, foi uma decisão do Supremo, né? Então, assim, o Supremo já decidiu, mas, assim, ainda não estabilizou a jurisprudência do Supremo. Então, a gente tem que tomar um cuidado ainda com essa ciranda processual, ou valsa dos processos. Tem uns nomes engraçados, né? Ciranda processual, valsa dos processos. A gente vai ver isso com calma lá na frente, tá bom? Mas, respondendo a tua pergunta, né? Como é que limitou isso? Hoje, a limitação foi por meio de uma decisão do Supremo. Vamos aguardar para ver se ela estabiliza nessa jurisprudência do Supremo. Tomara que sim, né? Tomara que sim. Então, Mais algum ponto? De nada, Diego. Mais algum ponto, gente? Não? Tá bom. Pessoal, amanhã eu espero vocês 10 horas, tá bom? Mesmo link sempre, ok? Eu vou dar aquela de youtuber. Não se esqueçam de acompanhar lá no canal do YouTube as aulas que vocês perderam, tá bom? Quem não participou, não esqueçam de ir lá assistir depois, tá bom? É isso, pessoal. Prazer estar com vocês. Nos vemos amanhã, tá bom? Bom dia, Janaína. Bom dia, Joab.